Estamos hoje com a querida oftalmologista, doutora Sônia Pazeto, que irá esclarecer algumas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Doutora, o que é o glaucoma e por que temos que falar sobre ele? O glaucoma é uma doença do nervo óptico e é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Por isso a gente tem que falar sobre ele. O grande problema do glaucoma é que é uma doença assintomática, na maioria das vezes, existem casos que não, mas na maioria o glaucoma é uma doença assintomática e por isso a gente vai notando uma lesão do nervo progressiva, irreversível, e o paciente que não se consulta com frequência, ele não percebe que está desenvolvendo essa neuropatia e acaba às vezes levando a cegueira naqueles pacientes que não se cuidam, aqueles glaucomas muito graves. Por isso é uma doença que a gente tem que falar sobre ele existe, leva a cegueira, é uma grande causa de cegueira e muitos pacientes não têm nem ideia que existe a doença ou que são portadores da doença. Doutora, e qual que é o tratamento? Bom, o tratamento do glaucoma principalmente é a base de colírios. É o controle com colírios porque uma das coisas que a gente pode fazer para evitar a piora do glaucoma é baixar a pressão intraocular. Esse é um dos mecanismos que a gente consegue um controle da lesão do nervo. Então, ele é principalmente com colírios. Existem casos que são feitos com laser, existem casos que necessitam de cirurgia, mas o tratamento principalmente é feito com colírios. Deixa eu falar um pouquinho sobre as pessoas que têm um pouquinho mais de risco de glaucoma, né? Então, assim, existe aquela ideia, o glaucoma é a pressão alta do olho. Tem a ver com a pressão, porque a pressão alta no olho, ela diminui a circulação do nervo óptico, então piora o problema. Mas existem glaucomas que a pressão não sobe, então é uma doença, tem que pensar, uma doença do nervo. Muitas vezes ela é hereditária, então é muito importante as pessoas que têm pessoas com glaucoma na família, pais, mães, irmãos, avisarem os outros familiares. Como ela é assintomática, o paciente que tem alguém na família, ele é um paciente que já tem mais risco. Os pacientes que têm miopia alta também têm mais risco de glaucoma. Pessoas que usam cortisona cronicamente, até esses sprays nasais para rinite, quando usa com tempo prolongado, crianças que usam cortisona via oral por causa de asma, ou mesmo adultos, muito mais risco de glaucoma. Uso de colírios à base de cortisona, a pessoa se automedica, a cortisona ela é vendida sem receita na farmácia, é muito usada para alergia ocular, então fica se medicando também, pode desencadear glaucoma. Diabéticos, mais risco de glaucoma. Então, tem que atentar para essas pessoas que têm mais risco, né? E a prevenção é basicamente a consulta oftalmológica de rotina, porque à medida que a gente vai acompanhando o paciente, vendo as alterações do nervo óptico, as oscilações de pressão intraocular, é que você faz o diagnóstico, que não é simples no início. Às vezes ele causa bastante dúvida. Então, realmente é uma doença perigosa por isso. Ela progride, não dá sintoma e o paciente tem que estar sempre atento. Doutora, e quando levar o bebê no oftalmologista? Bom, hoje já foi aprovado como lei o teste do olhinho nos hospitais. Então, essa é a primeira avaliação do olho do bebê, que é feito pelo pediatra já no berçário. É um exame muito simples, onde joga-se luz no olhinho do bebê e vê o reflexo da luz que entra no olho e volta, um reflexo vermelho. Isso significa que da córnea até a retina do neném está limpo, não tem uma catarata na frente, não tem uma opacidade. É um teste bem básico, esse já é feito na maternidade. Se a mãe não notar nenhum problema, como assim, o bebê está entortando o olho, parece que não enxerga, a gente recomenda a partir dos 2 anos um controle, a primeira consulta com o oftalmologista dos 2 anos em diante. Mas é claro, se a mãe notar secreção, por exemplo, o neném fica lacrimejando com secreção, tem que levar ao oftalmologista, não importa a idade. O canalzinho da lágrima entupido, às vezes glaucoma, pode provocar isso.
Se olhar o olhinho do neném, ver que não está transparente, que está embaçado, que está vermelho, lógico, tem que levar assim que não está qualquer problema. Entortar o olhinho. Essa é uma coisa difícil porque a criança não tem muito controle da musculatura dos olhos até os 6 meses de idade. Às vezes ela entorta, isso volta e não quer dizer necessariamente um problema. Mas lógico, notou que o olhinho está ficando torto? Na dúvida, leve para o oftalmologista avaliar. Crianças prematuras e que foram expostas ao tratamento com oxigênio têm risco de lesar a retina. Então, é aconselhável, se teve alta do berçário, leve a criança no oftalmologista para uma avaliação de retina. Agora, se a criança não tiver nenhum sintoma, aparentemente está bem, de 2 anos em diante a gente recomenda consultas anuais para acompanhar o crescimento do olhinho. Doutora, existe associação entre problemas odontológicos e oculares? O corpo é um todo, né? Uma coisa comunica com a outra. O que a gente vê muito é, por exemplo, dor ocular. Tem vários nervos que passam atrás do globo ocular que não são necessariamente relacionados ao olho. Então, por exemplo, pessoas que travam ATM, é comum às vezes você ter dor ocular, porque os nervos provocam uma dor referida, não é um problema ocular, mas pode provocar dor ocular, então está relacionado às vezes a uma oclusão, travamento da ATM. Processos infecciosos oculares, como em qualquer parte do corpo, pode às vezes provocar processos inflamatórios no olho. Pode provocar uveíte, que é uma inflamação intraocular. Essa uveíte ela pode ser por ação direta ali da bactéria que está causando, por exemplo, um problema dentário, ou às vezes até imunológico. Então você pode ter uveites, inflamações oculares com o foco fora do olho. E assim, o que eu me lembro mais no momento é isso. Se você se lembrar de alguma pergunta, mas são as coisas mais comuns que a gente vê no consultório. Doutora, em questão da herpes, a herpes ela pode ser causada no olho também? Ah, sim, o herpes é um grande problema. Herpes é um vírus, você tem 2 tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o mais comum na parte mais alta do olho, né? Cabeça e pescoço. O tipo 2 é o herpes genital, na maioria das vezes. E o herpes tipo 1, ele pode pegar boca, lábio, essas bolinhas que às vezes dão no canto da boca, e é extremamente contagioso e pode afetar o olho. Então, quando ele atinge o olho, nas fases iniciais, o mais comum é você pegar pálpebra, tá tipo uma blefarite, e conjuntivite, por herpes. Quando, às vezes, ele recidiva, é comum, às vezes, pegar a córnea. Aí que está o problema, porque as lesões herpéticas na córnea, elas podem trazer coisas bem sérias, né? Elas provocam úlceras na córnea e tem vários tipos de manifestação do herpes ocular. Ele pode invadir o olho em qualquer região, desde úvea, retina, pode causar problemas autoimunes no olho e quanto mais erosões corneanas, mais problemas. Às vezes deixam cicatrizes sérias e comprometendo a visão gravemente, às vezes levando até a cegueira. E a maior parte das lesões herpéticas, elas são contagiosas quando você está na fase aguda, exceto as doenças imunológicas, mas o herpes ele é contagioso. Então, quem tem um herpes, por exemplo, bucal, no tocar ali as vesículas, as bolinhas, tocar os olhos, você pode levar herpes para os olhos. Beijar as pessoas, beijar próximo aos olhos, bebês, é uma fonte de contaminação séria. Mas a verdade é que é quase impossível a gente não se contaminar com herpes. Pessoas acima de 60 anos, 100% já tiveram contato com herpes. E uma vez que você teve contato com herpes, ele sempre vai ficar incubado, latente, dentro de alguns gânglios nervosos, que no caso da parte da face, geralmente é o trigêmeo. E aí existe essa coisa que cai a imunidade e o herpes volta. A gente vê isso acontecer, mas as provas científicas disso, que o herpes recidiva,
quando cai a imunidade, ainda não são bem evidentes. Mas na prática a gente vê pessoa que tem febre, pega uma virose brava, muita exposição ao sol, você tem mais recidiva do herpes, né? E no caso do olho, às vezes, realmente pode ser muito grave, tá bom? Doutora, a doutora citou sobre os olhinhos dos bebês, né? Quando adultos vêm e beijam os olhinhos do bebê. Qual que são os riscos? Nós não somos esterilizados, nós não somos estéreis, vamos dizer assim. A gente tem várias bactérias habitando boca, pele, saliva, né? E, como eu disse, é muito difícil você evitar a contaminação. Mas, realmente, esse beijar próximo aos olhos não é aconselhável, porque, principalmente a criança que não tem ainda uma resistência boa, você pode levar vírus para essas regiões e pode trazer um herpes ocular, não é uma coisa boa. Mas no decorrer da vida, é claro que você acaba se expondo, né? E tem pessoas que são contaminadas pelo herpes, se você for dosar, que nunca desenvolvem ceratite, que nunca desenvolve lesão ocular. Mas é de bom senso não ficar tocando tanto essa região dos bebês. Doutora, e é possível a autocontaminação de herpes labial para herpes oftálmica? Sim, é possível. Principalmente pelo toque das mãos, pelo beijo. Mas vale lembrar que o herpes ele dissemina pela parte nervosa também. Então não é obrigatório que você tenha uma lesão ocular só por conta do toque. É mais comum as lesões oculares quando você tem herpes na ponta do nariz, na região próxima à boca. Não é raro, é bastante comum que você tenha lesão no olho, principalmente quando você pega a asa do nariz, por conta da distribuição do nervo. Então aí você pode, mesmo não tocando, você pode ter lesão ocular por disseminação pelo trajeto do nervo. Então, você teve um herpes, começou a doer o olho. Quais são os sintomas do herpes? Irritação, sensação de areia, o olho fica vermelho, sensibilidade à luz, lacrimejamento. Qualquer sintoma desses, tem que procurar um oftalmologista. São sintomas inespecíficos. Você pode ter esses sintomas como uma conjuntivite, um cisquinho que entrou, um cílio, mas pode ser um herpes. E o que é pior, às vezes as pessoas usam cortisona, que a cortisona é um anti-inflamatório, vai melhorar a dor. Mas se você usar cortisona no herpes, você vai piorar muito a evolução do herpes. Então, não dá pra gente saber se é um herpes sem examinar. Mesmo se você me telefonar, tô com o olho irritado, eu não vou saber se é um herpes sem examinar. Então, sentiu sensação de corpo estranho, sensibilidade à luz, o olho tá vermelho, tá dolorido, não se automedique, vá ao médico. Pode não ser nada, mas se for um herpes, às vezes as coisas se complicam, pode ficar bem sérias, principalmente se automedicar, e a gente vê isso muito acontecendo. Então, por mais que seja parecido a conjuntivite e o herpes, a forma de tratamento é completamente diferente e tem certos medicamentos que vão piorar a evolução, né? Então, acho que um grande problema é esse realmente. Na parte de olho, a gente fazer diagnóstico sem exame é bastante difícil. Tem coisas que são muito parecidas, os sintomas. Então, na dúvida, passe por um oftalmologista, porque você pode piorar as coisas, levar a problemas sérios. Doutora, e o que a doutora pode falar sobre a automedicação? Então, isso é uma coisa tão séria. No Brasil, vende-se colírio sem receita, né? Agora, pelo menos os antibióticos estão exigindo receita, mas mesmo assim, às vezes as pessoas compram colírio com antibiótico porque o pediatra ou alguém receitou para uma conjuntivite, sobrou colírio, eles guardam lá. Irritou o olho, repete o colírio, ou repete de forma irregular. Isso é uma coisa muito séria. Em relação aos antibióticos, a gente tem visto desenvolver as bactérias resistentes. Então, tem certos medicamentos que hoje em dia eu já não uso mais para tratar conjuntivite, porque eles vão melhorar, mas não combatem mais as bactérias, ficaram resistentes. É uma coisa séria. Então, antibiótico você usou, tem que usar 7 dias,
para antes, às vezes você melhora o quadro, mas alguma bactéria mais séria sobrevive àquela medicação e depois volta muito pior. Isso é um dos problemas. Me preocupa muito a automedicação, principalmente em crianças. Como eu já disse, as cortisonas, por exemplo, um remédio comum, Garazone, muita gente usa. Todo colírio que tem prednisona, dexametasona na fórmula, tem cortisona. E as cortisonas, elas são perigosas para todo mundo, mas especialmente em crianças. Eles desinflamam o olho com facilidade, então tem um efeito legal, assim, pingou, melhorou. Só que tem pessoas hipersensíveis à cortisona que desenvolvem glaucoma, às vezes até catarata pelo uso da cortisona, e às vezes nem tanto pela dose, mas por sensibilidade da pessoa. E são remédios que mães com frequência usam para alergia, tá coçando, peguei um remedinho e coloca. Isso é bastante grave. Eu já vi crianças desenvolvendo glaucoma, que é muito sério no adulto e na criança mais ainda, por uso de cortisona, tanto colírios, pomadinhas para ter sol, costumam conter cortisona. O problema não é quando o médico receita uma semana, o problema é que sobra o remédio e fica usando em casa, ou então passa na farmácia e pega um remedinho para limpar, para desinflamar o olho. Isso é uma coisa bastante perigosa, realmente. Doutora, sobre as lentes de contato, quais são os riscos nas pessoas que compram pela parte estética, sem passar em médico? Quais são os riscos? Então, tem que lembrar que as lentes de contato estão, como o nome diz, em contato direto com a córnea. A gente não compra um sapato sem experimentar, porque tem pés que medem 35, tem 36, 38. As córneas, que esse transparentezinho do olho, também tem medidas. Tem córneas mais pontudas, menos pontudas, mais achatadas. E as lentes de contato, elas têm essas medidas para se adaptar à córnea. Então não importa se a lente tem grau, se ela deixa de ter grau, ela tem que ser moldada na córnea. Se a lente ficar justa, ficar fora da medida correta da córnea da pessoa, a justa ela é pior do que quando ela fica bamba. A lente justa, ela não movimenta no olho. E ela fica muito confortável, o paciente não sente a lente no olho. Só que a lente de contato, ela tem que subir e descer para lubrificar por baixo da lente de contato. A lágrima tem que entrar por baixo da lente de contato e a lente tem que ter um pequeno movimento para cima e para baixo quando a gente pisca. Se você coloca uma lente justa, fora da curvatura da sua córnea, não sente nada. Então fica uma maravilha. Só que quando você tira, aquela córnea ficou seca, todo aquele tempo que você ficou com a lente. Aí a gente pode ter úlceras. E o pior que a úlcera são infecções, porque infecções em córnea, elas são muito graves. E esse é um dos grandes problemas. Se a lente ficar bamba, ela vai movimentar muito. Geralmente isso causa muito desconforto. A lente bamba não dá tanto problema, porque o paciente vai ficar muito incomodado, ele vai tirar. Mas a lente justa, que é muito grave, não sente nada. Então não importa se a lente é com grau, se ela é para fins estéticos, tem que passar por um oftalmologista, ver qual é a curva da sua córnea, adaptar uma lente adequada para isso, porque existem esses riscos. E o que a gente vê também, jovens, né, trocando lentes. Hoje eu vou com a lente azul e vou emprestar a verde para minha amiga. Isso é muito sério, porque a gente tem uma flora e uma fauna de bichinhos e coisas no olho que são variáveis de pessoa para pessoa. A gente tem bactérias que habitam a pele, que o nosso corpo convive com isso. Então você troca essas lentes, elas não estão esterilizadas. O manipular a lente já contamina. E as pessoas trocam lente como se trocasse os óculos. Isso é muito sério. Assim como maquiagem também não pode ser compartilhada, viu, gente? Maquiagem, principalmente a parte ocular de maquiagem de rímel, cílio postiço, não pode ficar compartilhando, é risco de infecção. Doutora, quanto ao risco de dormir com lente, como que funciona? Também é outra coisa séria. As lentes, por mais que sejam evoluídas, vamos dizer assim, porque melhorou muito a qualidade de lente, a córnea, o transparentezinho do olho, ela precisa de receber oxigênio do ar. A gente tem a oxigenação normal da córnea.
Quando você dorme, que você fecha os olhos, já diminui a oxigenação corneana. E quando você está com as lentes de contato, cai muito essa oxigenação corneana. Tem pessoas que toleram um pouco. Existem fabricantes que falam que pode dormir com lentes, mas eu realmente não gosto. Existem lentes que você pode dormir por 6 noites e ficar 7 dias e 6 noites, e você tira na sexta noite, descansa uma noite e recoloca. Existe isso, mas não é a minha preferência. Agora, dormir regularmente, principalmente com as lentes que não são permeáveis ao oxigênio, essas lentes normais, nós vamos ter bolhas na córnea, vai ter inchaço na córnea, pode provocar deformidade corneana. E quanto mais tempo você fica sem tirar as lentes, sem limpá-las, mais risco de infecção. Então, eu realmente prefiro que não durma com a lente. Eu prefiro que tire as lentes, limpe e recoloque no outro dia. Mas tem casos que você pode ficar aí uma semana com lente, tá? E agora tem aquelas lentes descartáveis, né? Elas são melhores, elas são piores do que as... Usadas corretamente, principalmente as descartáveis de uso diário, elas são muito boas. A gente fala one a day, uma por dia. Você põe cedo, fica o dia todo com a lente, tira, joga fora, vai dormir. Isso é o ideal, porque você não vai ficar manipulando a lente, ficar pondo e tirando, porque o manipular é uma grande fonte de contaminação. Você tem aquela pausazinha para dormir, são lentes extremamente finas, isso seria o ideal. Em países mais ricos é assim que o pessoal tem feito com mais frequência. Só que o problema para nós é o custo. Se você for usar muitas vezes, por exemplo, você vai usar o ano inteiro lentes, o custo fica alto. Aí o que o brasileiro faz? Usa a lente one a day, um mês, a mesma lente. Mas não pode, porque ela não é feita para isso, ela vai estragar, ela vai contaminar, você não vai desinfetar corretamente. Mas se você colocar de manhã, tirar à noite e jogar fora, seria o ideal. Melhor do que uma lente anual que você vai manipular muito, tem que desinfetar corretamente. Mas as pessoas que cuidam bem, dificilmente têm problemas. Uma coisa séria com lente é água. A água é proibido em lente de contato, tá? Piscina, praia, não pode ir com lentes. Tem um protozoário que habita a água, a entameba, que ela contamina a lente e às vezes ela dá infecção corneana. E essas infecções são muito graves. Muitas vezes pessoas vão para transplante de córnea. Quando é diagnosticado, geralmente precisa de 1 ano de tratamento. Então, água não pode de jeito nenhum. Tomar banho com lente, lavar a lente na água, de maneira alguma. Isso tem que ser uma coisa bem séria. Água não pode. Só as lágrimas, muita água que pode. Doutora, agradecemos muito pela sua participação, por todo o esclarecimento. Foi uma honra te ter aqui no dia de hoje. Imagina, muito obrigada a vocês. Muito gentis, fico feliz pelo convite, agradeço e estou sempre às ordens. Uma lembrancinha. Muito obrigada, viu? Que chique. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês.